Segurança elétrica para instrumentos. Se eu tenho uma fonte de energia e eu quero medir, eu tenho que encostar as pontas de prova do meu multímetro, por exemplo, para fazer essa medida. E o fato de eu encostar essas pontas de prova, eu estou exposto, o multímetro tem que suportar o que ele está medindo, e eu estou correndo algum risco ao fazer essa medida. E, portanto, a IEC elaborou um conjunto de normas para regulamentar o uso seguro desses instrumentos de medida. E essas normas são conhecidas como CAT 1, CAT 2, CAT 3, CAT 4. No instrumento tem alguma marcação muito parecida com isso, inclusive no osciloscópio. Então, todos os instrumentos que são conectados à medição elétrica devem estar obedecendo a uma dessas categorias. O que ele se refere? Há duas situações. Tensão de trabalho. O instrumento deve suportar a tensão de trabalho. Um multímetro de 600 volts tem que aguentar os 600 volts. 2. Que é a novidade, né, que é a parte mais importante dessa classificação de categoria, é surtos de tensão. Quando se faz uma medida em circuitos elétricos, em algum momento acontece um surto de tensão, seja por um desligamento de um transformador, seja por um raio que tenha caído próximo. Esse surto vai entrar no instrumento que está sendo utilizado e pode queimar o instrumento ou até mesmo criar uma situação de risco a quem está operando o instrumento. Em função do que o instrumento aguenta ou está protegido, está classificado dentro dessas categorias. Tem a ver também com corrente máxima ou corrente de curto-circuito. Vamos ver mais tarde. Como acontece o surto? Aqui estou medindo o secundário de um transformador. É uma situação mais controlada, com tensão menor, então fica mais seguro de trabalhar. Vou provocar um curto-circuito intencional. Então, um curto-circuito desliga a onda. Estou fazendo um curto-circuito intencional. E esse curto-circuito ele gera surtos, gera picos, e nós vamos tentar enxergar esses picos. Então eu vou ajustar o osciloscópio para poder pegar esses picos. Temos aqui a nossa onda senoidal gerada pelo transformador, e o que nós vamos fazer é um curto-circuito proposital. Então, quando fizer um curto-circuito, a minha tensão de saída vai zerar, e até eu posso perceber ali um transitório acontecendo na hora que eu solto do curto-circuito. Então, vamos capturar esse transitório. O osciloscópio, de propósito, foi colocado na aquisição no modo pico, para conseguir pegar o transitório, porque se eu deixo no modo sampling, o transitório pode acontecer no meio de um sampling ou de uma amostra, e aí eu não capturo esse transitório. Então, para capturar o transitório e parar na tela, eu vou retirar o trigger, vou deixar acima da nossa onda normal e selecionar um trigger apenas, ou seja, ele vai gatilhar na onda, mostrar na tela e parar para que eu possa analisar. Então acabei de dar um curto, vocês viram, e ali ficou registrado o pulso
Eu vou deslocar um pouquinho da gratícula para ficar mais visível. Então, está ali meu pulso de transitório. Ampliar um pouquinho mais. Então, pode verificar que é um transitório muito curto, aliás, é um transitório de apenas um sampling. Se eu aumentar mais ainda, quase se torna não visível. Vou ligar o cursor. Então, o cursor horizontal, um deles eu vou manter na posição do 0 volts, a minha referência, e o outro vou colocar no pico. Veja, para um transformador que está saindo 7 volts de pico, o transitório atingiu 73 volts, o que é 10 vezes o valor da onda alternada de pico que estávamos medindo. Imagine, se isso for uma tensão de 220 volts, estaríamos diante de um pico equivalente de 2.200 volts. Então seria um valor muito alto. Podemos repetir. Então, no circuito do tipo indutivo, que é o clássico de transformador, se eu fizer um curto-circuito e soltar esse curto-circuito, eu vou ter um transitório, e esse transitório pode atingir tensões elevadas. No nosso caso, aqui tínhamos em torno de 7 volts, e aqui atingiu cerca de 70 volts. Então, atingiu uma tensão 10 vezes maior que a tensão normal. Isso é comum nos circuitos elétricos, a presença de transitórios, e muito estreitos, por sinal, e muitas vezes, em decorrência de uma situação de curto-circuito, sobrecarga ou desligamento de uma chave. Eu desligo uma chave e esse desligamento de chave pode gerar um transitório. Ou até mesmo a queda de um raio, de uma descarga atmosférica. Todos esses fenômenos criam os nossos surtos de tensão. Se você está fazendo uma medição, o equipamento vai estar sujeito a esse surto de tensão. Devido a essa característica elétrica, a IEC, que orienta os fabricantes o que devem fazer, criou uma norma a ser seguida para justamente especificar esses instrumentos quanto à suportabilidade dos surtos de tensão que visam proteger não só o instrumento, mas, em primeiro plano, quem está operando. Em sistemas de alta energia, se acontece um surto de tensão e esse surto de tensão, por exemplo, se atingir em torno de 3, 4 mil volts, ele pode criar uma faísca entre os terminais e, dependendo da energia envolvida ou energia contida no sistema, essa faísca pode se manter o que nós chamamos de arco. Então, pode surgir um arco de tensão iniciado por esse pico de alta tensão e ela se manter destruindo tudo à sua volta. Não são incomuns acidentes causados por arco de tensão. O que um surto faz num sistema de alta energia? Então, isso é uma demonstração. Nós vamos usar equipamento, gerador de impulso ou surto. Ele vai me gerar um impulso de em torno de 3 kV, obedecendo a uma norma de teste de impulso. Nós vamos simular um impulso criado por um raio. Pode ser até 8.000 volts. Vamos colocar uma espécie de um filtro de inserção. Então aqui nós vamos inserir os 3.000 volts num simulador de linha elétrica. Então eu vou ter uma tensão DC carregada em um capacitor que vai ter energia suficiente para simular a energia de um sistema elétrico. Aqui, as pontas ETS, nós vamos colocar um
condutor afastado para gerar o nosso surto. Então, teremos essa disposição aqui. Um conjunto de teste, onde temos os dois condutores próximos, aproximadamente 1 milímetro, uma separação física, como se fossem os filetes de uma placa de circuito impresso. Eu vou gerar o surto, impulso de aproximadamente 3.000 volts, sem a fonte de energia. Ou seja, só vamos ver o efeito do surto. Então, mais uma vez, não temos a ocorrência de uma faísca. Veja que os terminais nada sofreram aparentemente. Eu não tenho um dano nos terminais em função desse surto. Agora, através de uma fonte, carreguei esse capacitor com 120 volts, como se eu tivesse ligado numa linha de 120 volts. Já num quadro elétrico, estou considerando as impedâncias baixas. E vamos gerar o nosso impulso. A primeira faísca iniciou o processo. A primeira faísca começou a formação de um arco e a manutenção do arco foi feita pela energia do capacitor. Então a energia do capacitor tratou de destruir os meus contatos. Como a energia do capacitor acabou um certo tempo, o processo terminou. Também o distanciamento dos condutores. Então os condutores acabaram se distanciando e assim também ajuda a extinguir o arco. Uma vez iniciado o processo do arco, enquanto a energia ainda existir, o arco vai continuar até que seja satisfeita alguma condição de extinção de arco. Ou a energia acaba, ou o arco assume uma situação de extinção por distância. Mas, enquanto isso não acontece, isso vira uma bola de fogo. Então imagine isso acontecendo em um multímetro. Você está medindo um sistema de energia e de repente cai um raio na linha. E esse raio provoca dentro do multímetro o início de um arco. E esse arco continua queimando o multímetro e queimando todo o resto. Um dos elementos que devem impedir o arco é a proteção do multímetro. Deve estar preparado para suportar esse surto e não criar uma condição de arco. E se essa condição de arco, havendo possibilidade de ser criada, devem ser instalados fusíveis que devem ter a capacidade de extinguir essa energia do arco. Foi feita essa tabela. Aí é que definiu algumas situações, classificou categorias. Categoria 2, 3 e 4. Aí é que é 61010. Uma extensão que tem a ver com os Estados Unidos, o L, e tem a categoria 1 também aqui. Então, eles separam em categorias. Como funciona a instalação de energia elétrica? Do meu poste, ele vai para um quadro de energia que pode ser um transformador, pode ser alguma coisa assim. Então eu tenho um quadro principal de energia. Desse quadro principal, eu tenho um quadro secundário, um segundo quadro, que podem ser ligados máquinas, equipamentos mais pesados. E aí eu posso ter um terceiro quadro que ligam tomadas. Então, tomada. Aqui eu tenho equipamentos.
que eu tenho o quadro principal, que é DG, quadro de distribuição geral, e na tomada eu tenho algum equipamento ligado aqui. Então, na tomada eu tenho ligado aqui um equipamento. CAT1 é destinado a equipamentos ligados na tomada, depois da tomada, ou seja, dentro do equipamento. Supõe-se que eu já tenha a proteção suficiente ou pouquíssimo risco de transitório nessa situação. Se eu for medir diretamente na tomada ou praticamente nesse quadro de menor energia, eu estou em CAT2. Eu estou medindo nessa região, que eu tenho equipamento de maior consumo, portanto, disjuntores maiores, ou seja, se o disjuntor cair é porque as correntes foram muito grandes, aqui é CAT3. E se eu estou medindo nesse quadro de distribuição geral, onde aqui eu tenho disjuntores maiores ainda, então meu nível de proteção é muito menor. Para cair um disjuntor dos grandes precisa muita energia, eu estou em CAT4. E eu não tenho algo definido para energia vindo de fora do sistema. Então, as categorias basicamente estão assim distribuídas. Nessa distribuição de categorias, se eu estou na categoria 2, que é nível de tomada, e a tensão que eu estou usando ou medindo normalmente em torno de 150 volts ou até 150 volts, a nível de surto, o equipamento deve ser suficiente para impedir que surtos de 1500 volts causem problemas, ou no equipamento ou principalmente no operador, né? E assim sucessivamente. A mesma categoria 2, se a tensão aumentou, não deve acontecer problemas com surto de 2.500. Então, categoria 2, ele aguenta surtos menores, porque supõe-se que o surto que chega aqui na tomada esteja muito mais atenuado em função das impedâncias que o surto vai passar. Então, à medida que eu tenho mais impedância, mais atenuado é o surto que vai chegar lá. Então, a categoria 2 para surtos menores. Cada vez que eu vou avançando a categoria, a impedância da linha não atenua tanto o surto. Então, o equipamento na categoria 3 para os mesmos 150 volts teria que aguentar surto maior. E assim sucessivamente. Categoria 4. Então, o que o fabricante está dizendo quando diz que o equipamento é categoria 2? 300 volts. Ele foi testado para aguentar para um surto de 2.500 volts. Esse instrumento é seguro para trabalho onde possa existir surtos de até 2.500. Pode haver surtos maiores, mas os surtos maiores já entram em outras categorias. E vai ser da tua análise saber que categoria que você vai usar o instrumento. Isso é apenas uma ilustração. Se eu estiver numa situação em que essa tomada seja de alta energia ou que eu saiba que a impedância dessa linha seja menor, então essa categoria aqui não é mais 2. Essa ilustração é apenas exemplifica a utilização das categorias. A sua análise da instalação que vai definir exatamente qual o nível de categoria que você está inserido. O que isso deixa bem claro é que se o instrumento está classificado para a categoria 1, você deve evitar o uso desse instrumento em outros níveis de categoria, porque existe uma probabilidade de, na ocorrência de alguma eventualidade como raio ou surto, o equipamento não aguentar e poder causar problemas tipo explodir o multímetro na mão. Então isso é uma coisa que realmente pode acontecer, então você evita utilizar o instrumento em outra situação. Se eu tiver em uma indústria, na maioria das situações que é medição em máquina, supõe-se que a máquina seja de alta energia, então a categoria 3 é apropriado. Então o instrumento categoria 3, que suporta 600 volts, foi testado com impulso de 6.000 volts.
E no caso do nosso osciloscópio, a maioria é categoria 1. Se for categoria 1, 150 volts, o pico que ele foi testado seria em torno de 800 volts e com uma impedância relativamente alta. Qual o detalhe mais interessante disso? Voltando aqui às tensões de pico, vamos pegar a nossa ponta de prova. Essa ponta de prova é categoria 2. Qual o grande problema? Uma ponta onde eu tenho um terra e um ponto de teste. Se houver um surto de tensão, o que vai acontecer é um arco nessa ponta, entre a terra e a pontinha. E isso pode começar um derretimento ou um acidente grave nessa ponta. E você está segurando essa ponta. Mesmo com a capinha, você pode começar um processo invisível. Essa ponta de osciloscópio, categoria 3, 600 volts. Uma capinha que é difícil de retirar, ou seja, ela fica bem presa para que acidentalmente não caia. A distância entre a ponta e o terra é grande, tem uma boa distância e ainda tem um sistema retrátil que protege na hora de eu fazer alguma medida. Que, aliás, isso é um detalhe muito importante. Se você estiver medindo com esta ponta, o terra está muito próximo da ponta, isso por questão de blindagem. Só que é muito fácil você acabar encostando uma parte viva no terra e causando um curto-circuito. E esse já foi vítima. Eu tenho uma marca derretida que houve algum acidente em algum momento com essa ponta de prova. Ao passo que esta já fica mais difícil, já é adequada para medição em alta energia, tem esses requintes, esses detalhes. E ainda tem mais outros detalhes. Uma ponta normal tem o BNC exposto, essa ponta totalmente plástica e isolante, dificultando ou impedindo o contato das mãos do operador na parte metálica. Não só o instrumento, como a ponta de prova fazem parte do conjunto da categoria. Então, a ponta de prova categoria 3, nós temos uma isolação igual à ponta de multímetro. Nós temos isolação integral, ou seja, uma segurança a quem está operando quanto à segurança elétrica. O detalhe do chapéuzinho ou dessa ponta aqui que precisa um certo esforço para retirar, ou seja, ela prende bem, ela não vai soltar acidentalmente. Essa distância do terra e essa proteção que vimos. Então, isso aqui são os detalhes de uma ponta adequada. Esse aqui é o exemplo de um osciloscópio. As entradas BNC são plásticas, isoladas. Esse é um osciloscópio de arquitetura isolada, ou seja, os dois canais estão integralmente isolados. E aqui nós temos uma orientação que diz que todos são para... É um osciloscópio de categoria 2 e depende da ponta de prova. Se a ponta de prova for a 5102 especial para uso com esse osciloscópio, ele suporta 1000 volts categoria 2, 600 volts categoria 2 da ponta de terra do osciloscópio para o terra do sistema. Se eu usar qualquer outra ponta de prova, a categoria é 2 para 300 volts e 30 volts para o terra do terra do osciloscópio. E a entrada de multímetro do osciloscópio, 600 volts categoria 2. E esse é um outro osciloscópio de uso industrial, portátil também, alimentado a baterias, que tem a entrada tipo ponta de multímetro, também categoria 2, 600 volts. Dispõe de pontas de prova
comuns para ligar esse instrumento do que pontas de osciloscópio especiais, porque as pontas de prova para essa categoria são proporcionalmente bem mais caras que as pontas de osciloscópio comum. Então, uma vez eu utilizando pontas comuns de multímetro, que são muito mais baratas para a categoria 2 ou 3, torna a operação mais simples e segura. Para trabalhos em alta energia, eu tenho equipamento adequado para isso. Lógico que esses instrumentos têm suas limitações de utilização, não são como osciloscópios de bancada, mas são adequados para conferir segurança relacionada ao uso com energia elétrica. Então, osciloscópios de bancada geralmente são para uso para equipamentos de bancada, como o nome diz. Se eu quiser fazer medidas em ambiente industrial, de preferência optar pelos osciloscópios portáteis com isolação integral. Evita choque elétrico. As categorias se referem à proteção do equipamento e não à proteção contra choque elétrico. Os cuidados de choque elétrico são individuais, cada um. E para tudo isso tem um sacrifício. Para um osciloscópio ou um multímetro, para que eu suporte um transitório ou sobretensão, eu tenho que ter uma proteção. Eu tenho que ter aqui varistores, eu tenho que ter protetores, elementos de proteção. E isso causa um problema. Toda vez que eu coloco elementos de proteção, eu estou limitando a capacidade de medida do osciloscópio ou do multímetro. Quanto mais proteção eu colocar, menos sensível vai ser o instrumento. Isso vale para multímetro e vale para osciloscópio. Um osciloscópio de bancada, categoria 1, supõe-se que eu não tenha tanta proteção. Então, é um osciloscópio que vai ser mais sensível. O multímetro também é um multímetro que vai medir tensões pequenas, um multímetro de bancada, de precisão. Quando eu tenho equipamento para uso em campo ou exposto a esses surtos, eu já tenho que colocar as proteções. Isso faz com que o meu multímetro seja um multímetro que não é tão sensível, então as escalas são maiores. O osciloscópio também ele vai captar mais ruído nas posições de maior sensibilidade, porque infelizmente eu tenho que sacrificar alguma coisa para colocar a proteção. E no osciloscópio, para piorar mais, a proteção limita a banda de operação. Um varistor, por exemplo, confere uma capacitância. Então essa capacitância vai limitar a capacidade de medir do osciloscópio. Infelizmente, quanto mais protegido o equipamento, mais limitada é a capacidade dele de medição. É um equilíbrio que tem que ser compreendido e assumido. O ideal é sempre ter equipamentos apropriados para campo e equipamentos apropriados para bancada. O aumento de categoria vai também proporcionalmente aumentar o custo. O ideal é ter instrumentos de categorias diferentes e selecionar o uso para os mesmos. Para eu conservar a categoria de uso do instrumento, eu também tenho que conservar o equipamento. Se eu uso demais o equipamento, ele se danificar, ele já não cumpre mais os requisitos de categoria. Isso vale para pontas de prova. As pontas de prova são as maiores vítimas da conservação. Portanto, aconselhamos usar pontas de prova mais barata para situações corriqueiras e quando precisar usar para uma situação mais perigosa, é usar as pontas adequadas. Então, isso diminui o seu custo. E se a ponta de prova estiver com mau contato ou com os fiozinhos internos devido ao alto uso estar ruins, eles não mais cumprem a categoria a que estão destinadas.
portanto é complicado confiar em ponta de prova velha. Um multímetro de categoria 3 não dura para sempre. Mesmo ele medindo certo, ele deve ser trocado por uma questão de bom senso. E as pontas de prova mais frequentemente ainda. Portanto, mais uma vez reforço que o uso de multímetros ou de equipamentos de categoria mais alta deve ser limitado. É uma questão de custo e benefício. E essa é uma versão de multímetro mais simples da Fluke. Até mesmo o nome diz Electrical Tester, categoria 3, 600 volts. Tem as funções ACDC automático. Tem uma indicação que acende quando você está medindo alguma tensão, indicando que existe tensão presente, que você deve tomar cuidado. Opção de amperes e resistência. Na opção tensão, ele automaticamente identifica que é ACDC, ou seja, você não precisa se preocupar com isso. Por quê? Qual o grande problema? Eu estou com um multímetro destes, eu coloquei na posição DC e fui medir a C. O que vai acontecer? Eu vou indicar 0. Se eu não prestei atenção, eu vou achar que ali onde estou medindo está com 0 de tensão, ou seja, não tem tensão, e aí eu posso sofrer um acidente. Então, vamos pensar assim: multímetro, manutenção, situação de estresse. O nível de atenção ou desatenção, né, para as outras coisas que não seja o problema que você está resolvendo é muito grande. Então, esse instrumento é muito interessante, embora muito limitado devido à sua condição, mas impede uma série de situações acidentais em situações de estresse. Medição de corrente, basta apenas eu passar o cabo aqui, inserir o cabo, ele já vai medir a corrente. Só para a corrente alternada. E as pontas de prova desse instrumento são integrais, ou seja, elas não saem do multímetro. Isso garante que eu não tenha problemas de inserção de ponta de prova ou alguma coisa assim. Em suma, esse é um instrumento que, embora limitado em suas funções ou capacidades, ela é perfeita para uso elétrico com segurança garantida em categoria 3, sem maiores problemas. Isso é um exemplo de um instrumento simples que atende à necessidade e te garante a segurança de operação. É de bancada. Embora o osciloscópio, o multímetro, permita medições de tensões elevadas, ele tem alguma deficiência de segurança para medir fontes de alta energia. Nada impede de pegar um osciloscópio, colocar um transformador isolador, ligar no meu osciloscópio, alimentar o meu osciloscópio e medir a rede elétrica. Essa é uma técnica que muita gente usa para não ter problemas de terra com osciloscópio. O BNC é aterrado, então ele está ligado no terra. Mede normalmente. Qual o problema? As pontas de prova e entrada do osciloscópio não estão preparadas para lidar com surtos que ocasionalmente podem acontecer na rede elétrica e que podem levar à queima do osciloscópio ou uma falha de segurança grande. Alguns fabricantes de osciloscópio oferecem pontas diferenciais. Mas essas pontas diferenciais, elas também são para uso em bancada. Existem muitos equipamentos que necessitam usar pontas diferenciais ou com isolação. Porém, volto a lembrar, eles estão a nível de bancada, não a nível de estrutura elétrica. Procure sempre usar osciloscópios e multímetros de bancada na bancada. Os equipamentos dedicados a lidar com energia elétrica na rede elétrica. E respeitar a questão das categorias dos multímetros e outros instrumentos. A categoria não serve só para o multímetro ou osciloscópio. Ela abrange todos os instrumentos que podem
medir ou avaliar a questão da energia elétrica, registradores de energia, analisadores e outros equipamentos a mais. E as categorias elas só cobrem os instrumentos de medição que você vai utilizar. Ela não cobre instrumentos fixos, ou seja, aqueles que têm instalação fixa. Eu não vou encontrar, por exemplo, um medidor de energia para ser instalado num quadro categoria 3 ou categoria 4. Então, esse não vai ter categoria. Existem regras que viraram normas aplicáveis a eles, né? Com os mesmos testes de impulso, com os mesmos testes aplicados a multímetro que levaram à categoria, mas eles são outro tipo de equipamento. Fazendo uma análise bem mais simples, as categorias de instrumentos falam basicamente sobre resistência e proteção a impulsos ou surtos elétricos, né, que varia de 800 volts para a categoria 1 para CAT 4. No caso dos multímetros, né, envolve correntes de interrupção de até 12.000 amperes. É isso que se refere às categorias. De acordo com a tua situação, lógico, não preciso nem falar que você deve ter o domínio teórico da situação da instalação elétrica ou da situação presente que você vai medir para escolher o que é mais adequado à sua situação, né? E ainda temos mais um detalhe relacionado a correntes de curto-circuito, mais para multímetros, mas tem a ver com a categoria também. Eu tenho um quadro elétrico com um disjuntor. E a minha tomada? Se eu fizer um curto na tomada, eu vou ter uma corrente I definida pela tensão dividido pela resistência praticamente do fio que vai até a tomada. Eu tenho uma corrente de curto-circuito e, teoricamente, o meu disjuntor deve desligar nessa situação de curto-circuito. Mas essa corrente não atinge valores muito elevados. Vamos dar um exemplo. 127 volts sobre fio de ida, fio de volta, vamos supor em torno de 1,5 ohm. Isso vai me dar em torno de 84 amperes. Na presença dessa corrente, o disjuntor deve desligar normalmente. Porém, se eu estiver mexendo no quadro e fizer um curto nesse ponto, o que vai acontecer? Essa corrente vai ser muito maior, porque eu já não tenho mais essa resistência do fio limitando a corrente de curto-circuito. É o simples fato de escorregar a chave de fenda no barramento. Se a impedância da rede elétrica até aqui for em torno de 0,1 ohm, isso quer dizer que a corrente na hora do curto-circuito pode atingir 1.200 amperes, o que vai ser um bom derretimento da chave de fenda, do barramento, aquele clarão clássico, fora o perigo dos pedaços de metal fundido voando na sua cara. Veja que essa é uma situação muito particular e perigosa. Teoricamente, esse disjuntor, que em situação normal é de 15 amperes, deve conseguir desligar com segurança esses 1.200 amperes, porque se ele não conseguir fazer isso, o disjuntor não vai proteger você de um acidente no quadro. A especificação muito importante em sistemas elétricos é a capacidade de interrupção, né, dos elementos de proteção, sejam fusíveis ou disjuntores. O disjuntor residencial, por norma, é de 4.500 amperes, 4,5 kA. E um fusível equivalente de uso elétrico é em torno de 120 kA. Para que um disjuntor consiga interromper 30 kA,
ele vai ser o dobro do tamanho ou maior e vai custar quase 10 vezes mais caro que um disjuntor de 4,5 kA. Enquanto que um fusível consegue interromper 120 mil amperes. Então, para a entrada de energia elétrica é muito mais vantagem ter um fusível, embora toda vez que queima eu tenho que trocá-lo, do que um disjuntor, porque para ele atender a especificação de corrente em um eventual curto-circuito, ele tem que ser um disjuntor muito caro. Você vai fazer uma medição no quadro elétrico. Esse é o multímetro. Vai medir tensão, CA, correto, medir tensão AC. Só que acidentalmente você esqueceu as ponteiras para medição de corrente ou colocou errado e não viu. Na pressa você não viu. O que vai acontecer se você fizer isso? Ao pegar o seu multímetro e fizer a medição, vai provocar um curto-circuito momentâneo no barramento no quadro elétrico, porque o seu multímetro está no modo medição de corrente. Isso faz que circule no multímetro a corrente de curto-circuito. No nosso caso, como vimos anteriormente, é em torno de 1000 amperes. Se o multímetro não tiver proteção adequada, ou se as pontas não aguentarem esse pico de corrente antes que o fusível interno do multímetro proteja ou o disjuntor caia, você tem uma situação muito perigosa. Os cabos vão esquentar e vão derreter, vai se criar um arco e essa energia vai fazer com que exploda o multímetro. E aí nós temos situações muito complicadas acontecendo. Acidentes acontecem. Esquecer a ponta do multímetro no lugar errado, isso é mais comum do que se parece. É a mesma coisa você deixar o multímetro em ohms, estava medindo a resistência ou continuidade, e medir a energia elétrica. Só que nesse caso, quando o multímetro está na posição ohms ou está na posição diferente de amperes, a impedância interna do multímetro é alta. Mesmo que o multímetro seja destruído por dentro, não deve acontecer nada muito mais perigoso do que a perda do instrumento. Vale mais a segurança de quem opera do que o instrumento sobreviver. Este multímetro, quando eu coloco em posição ampere, eu já tenho uma indicação no visor. LED são as pontas. Quando eu posicionei para amperes, vou voltar. Ele sempre vai alertar no visor sobre as pontas de prova. Grande problema, está alertando em inglês, bom para eles, ruim para nós. Mas enfim, está alertando sobre as pontas de prova. Esse multímetro está informando que essa posição de amperes está protegida por fusível. Se acontecer alguma coisa, o fusível interno vai romper. Que fusível? Muitos multímetros têm fusíveis desse tipo, de vidro. São fusíveis simples. Só que esse tipo de fusível, como nós vimos no teste do surto, ele inicia o arco, o fiozinho interno se funde e o arco continua à medida que vai se fundindo até atingir todo o fusível. Um fusível desses não serve para interromper alta energia. O fusível para interromper alta energia, a exemplo, e eu tenho uma especificação. Independente do valor dele, esse fusível é de 440 miliamperes, 44/100, curiosamente é para multímetro, DMM. Eu tenho ali que IR igual a 10 kA ou 10 kA. Esse fusível consegue interromper
uma corrente de 10.000 amperes. Aí que entra a categoria do multímetro no caso da corrente elétrica. Um multímetro como este, categoria 3, 600 volts, pela tabelinha, categoria 3, 600 volts. Quer dizer o quê? Quer dizer que esse multímetro foi testado com impulso de 6.000 volts com 2 ohms em série de resistência. Ou seja, qual a situação? Se ocorrer uma tensão de 6.000 volts, um impulso de 6.000 volts, eu vou ter 2 ohms em série, portanto, a corrente, 6.000 volts divididos por 2 ohms, darão 3.000 amperes, ou 3 kA. Se o fusível suporta 10 kA, então, nessa combinação, esse multímetro está adequado por usar um fusível que suporta 10 kA. Esse fusível não tem essa especificação. Ela não garante a interrupção de corrente nessa condição. Ele queima o elemento fusível na corrente especificada para baixa tensão, mas para essas condições de surto, ele não vai conseguir interromper ou não se garante nenhuma condição a esse respeito. Esse fusível, ele garante porque na construção dele, aqui interno no fusível, eu tenho um elemento fusível especial, um fiozinho especial, e tenho areia. Essa areia, ao fundir o elemento fusível, ele vai derreter e esse derretimento absorve a energia do arco. Então ele vai extinguir o arco. E o corpo cerâmico, ou o corpo de fibra, impede a explosão do fusível, ou seja, todo esse calor gerado não vai quebrar o corpo, fazendo com que exponha a parte de energia alta. Então existem várias situações construtivas que garantem segurança e também garante o preço alto desse fusível. Mas segurança é muito importante. Isso não vale só para o fusível do multímetro, vale para os disjuntores, vale para os elementos de proteção. Então é assim que vai funcionar. Diferente, por exemplo, de um osciloscópio ou de um multímetro medindo tensão. Se você está medindo tensão, é muito difícil você ter esse problema. O maior problema em medir tensão é se o multímetro vai queimar ou não. Por quê? Se eu tiver em qualquer condição, qualquer que seja das categorias, o que vai ditar vai ser a tensão de ensaio. Então, o fabricante está dizendo que essas são as tensões ensaiadas para as categorias, né? E o máximo que provavelmente vai acontecer, eu digo provavelmente, acreditando que essa seja a regra seguida pelos fabricantes, provavelmente o que vai acontecer é queimar a entrada do multímetro, mas não tem perigo operador. Mas, quando tratamos de corrente, a situação é outra. E vale a pena lembrar que a isolação elétrica para o impulso deve ser mantida. Ou seja, o terminal desse multímetro subentende-se o uso de pontas adequadas para essa finalidade. Tenho aqui uma ponta de prova que deve ser especial, que garante isolação e que não haja o contato manual e garanta distância de isolação, porque o que garante isolação em tensão elevada é distância. Então, essas pontas não são adequadas, os pino-banana comum ou multímetros desse tipo, né, que são mais antigos. Os cabos do multímetro. Se o fio do multímetro não suportar a corrente de curto-circuito, é o fio que vai estourar antes do fusível e, uma vez que você está segurando o fio, você está exposto a ele, você vai sofrer com isso também. Para que a proteção funcione, a proteção tem que abrir primeiro e não o fio. Da mesma forma que na instalação elétrica, numa instalação elétrica, um curto na tomada não pode queimar o fio. Ele tem que
garantir que o disjuntor caia antes. Então, se no meu cálculo da instalação a corrente de curto-circuito não atingir a corrente de desligamento do disjuntor, eu tenho que aumentar o diâmetro do fio, ou seja, aumentar a bitola para garantir que atinja, que esse curto aqui na tomada atinja a corrente de interrupção do disjuntor e ele caia antes de botar fogo na casa. Mesma coisa com o multímetro. O fio da ponta de prova, essa é uma amostra de um fio de ponta de prova boa. E este é uma amostra de um fio de ponta de prova mais simples e mais barato. Veja a diferença de diâmetro do condutor de cobre. O diâmetro da isolação aparentemente é o mesmo. Então, olhando de fora, o cabo é igual. Mas, se a gente observar a quantidade de fio condutor, você pode notar que no fio vermelho, o número de condutor é menor, o condutor é mais fino, portanto, na ocorrência de um acidente de curto-circuito, provavelmente este fio vai fundir antes de proteger o instrumento, antes do fusível interno do instrumento queimar. Enquanto que esse fio, pedaço de fio preto, atende a especificação de corrente do multímetro, ou seja, ele consegue conduzir os 10 amperes ou com uma margem suficiente para que na ocorrência de um acidente queime o fusível em primeiro lugar. Então isso aqui é um detalhe muito importante. Veja, multímetro ou osciloscópio, a categoria de utilização ela se estende até a ponta de prova, para respeitar a categoria 2 ou 3 ou 4, que seja, tanto as pontas de prova, quanto o multímetro, quanto o instrumento devem ser compatíveis. Isso vale para o multímetro, ponta de prova, e no caso do osciloscópio, já vimos anteriormente, então a ponta de prova categoria 3, nós temos uma isolação igual a ponta de multímetro. Nós temos isolação integral, ou seja, existe uma garantia ou uma segurança a quem está operando quanto à segurança elétrica. O detalhe do chapéuzinho ou dessa ponta aqui que precisa um certo esforço para retirar, ou seja, ela prende bem, ela não vai soltar acidentalmente. Essa distância do terra e essa proteção que vimos. Então, isso aqui são os detalhes de uma ponta adequada. Mesmo osciloscópio adequado, que tem seu conector BNC em material plástico ou material isolante, ela não é viva, ou seja, ela impede choque elétrico e garante também isolação para os picos de tensão. Lembrar de uma coisa muito importante: a ponta suporta os transitórios ou os picos de tensão. Porém, ela transfere tudo para o instrumento. Quem vai ter que lidar com esse pico de tensão vai ser o instrumento. Ou seja, o instrumento que vai ter que ter proteção para esse tipo de transitório. Isso vale para o multímetro, vale para o osciloscópio. Quanto a acidentes de medição de corrente, coloco aqui uma sugestão, que pode vir a ser muito interessante para alguns casos. Se um dos problemas maiores que nós temos quanto à medição acidental de corrente é justamente eu esquecer a ponta de prova na posição corrente ou inserir a ponta de forma errônea, na pressa, na emoção, às vezes você pode inserir a ponta na posição errada, sem perceber e fazer a medição e sofrer um acidente. Então, uma das sugestões, essa particular, é você entupir, colocar uma tampinha na posição de amperes. Isso garante que você não vai errar ou vai pensar 2 vezes antes de usar a função de corrente do multímetro.